Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já se sentiu como se estivesse gritando por dentro, mas ninguém pudesse ouvir? Já enfrentou noites tão longas que parecia que o amanhecer tinha se esquecido de você? Aqueles momentos em que o coração aperta, o peito sufoca e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Pois o Salmo 6 foi escrito exatamente para momentos assim. Esse salmo é como um espelho da alma aflita. Ele nos mostra que até mesmo os homens mais íntimos de Deus enfrentaram angústias profundas, dores inexplicáveis e momentos em que tudo parecia perdido. Aqui, vemos o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, derramando sua alma com sinceridade, sem máscaras, sem discursos prontos, sem tentar esconder a sua fragilidade. Davi se encontra exausto, física e emocionalmente. Ele reconhece que está sendo tocado pela mão da correção divina, mas não se revolta. Pelo contrário, ele clama. Ele se joga diante de Deus e pede algo que só o Senhor pode oferecer: misericórdia. E é aqui que começamos a entender a profundidade deste salmo. Ele não é apenas um desabafo. É uma oração, um pedido por cura espiritual, um grito de quem sabe que só Deus pode consolar uma alma ferida. Esse texto nos convida a ser sinceros com Deus. Ele nos ensina que o nosso Pai não rejeita um coração quebrantado, que Ele não se afasta de quem está no chão, mas se aproxima. Sim, mesmo quando o céu parece estar em silêncio, o Senhor está mais perto do que imaginamos. Antes de mergulharmos nesse salmo tão forte e tão necessário, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos onde você estiver e abra seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos aproximamos de Ti com reverência e com o coração aberto. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza à verdade, que revele o Teu conhecimento e traga cura interior para as nossas feridas. Sabemos que a Tua presença é o nosso abrigo, que o Teu amor é incondicional, e que o Teu propósito é sempre maior do que conseguimos entender. Por isso, clamamos pela Tua misericórdia. Toca agora, Senhor, nas áreas mais escondidas do nosso ser, onde a dor e a solidão ainda gritam. Restaura a nossa fé, renova a nossa esperança, nos protege de todo mal e nos faz enxergar com os Teus olhos. Em nome de Jesus, amém. Salmo 6, versículo 2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sarame, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Senhor, quantas vezes nos sentimos assim, fracos, quebrados por dentro, carregando dores que nem conseguimos explicar. Há momentos em que o corpo parece ceder, mas é a alma que está clamando por socorro. O Salmo 6 começa com um pedido desesperado: misericórdia. E não qualquer misericórdia, mas aquela que vem quando já se tentou de tudo e nada mais faz sentido. É como se Davi colocasse o coração nas mãos e dissesse: Deus, eu não aguento mais sozinho. Davi não escreve esse salmo como rei ou guerreiro vitorioso. Ele escreve como um homem ferido, esmagado pelo peso da culpa, enfrentando a correção divina com lágrimas nos olhos e o coração em pedaços. Ele reconhece: sou fraco. Essa frase carrega uma verdade profunda, porque só quem se despe do orgulho consegue encontrar cura espiritual. Há uma força sobrenatural que nasce quando temos coragem de admitir nossa fraqueza diante de Deus. O que Davi vivia aqui era um conflito interno, uma dor que ia além do físico. Seus ossos estavam perturbados, sim, mas era a alma que mais gritava. Era o silêncio de Deus que mais machucava. Já sentiu isso? Quando você ora, chora, clama e o céu parece calado. Davi sentiu, e nos ensinou que é nesses momentos que a sinceridade na oração se torna a ponte para a restauração emocional. Não há fingimento quando a dor é verdadeira e Deus se aproxima dos que falam com o coração aberto. O Salmo 6 não esconde a dor, ele a escâncara, mas também revela um caminho confiança. Porque mesmo sentindo e rejeitado, Davi continua orando. Mesmo sem ouvir resposta, ele continua crendo. E é isso que transforma o desespero em esperança. A fé, aqui, não é ausência de dor, é resistência em meio a ela, é permanecer mesmo sem entender. Esse salmo é uma conversa entre uma alma cansada e um Deus que ouve no tempo certo. Não importa se você está rodeado de inimigos, ou se o que te persegue é a culpa, a ansiedade ou o medo. Existe um lugar onde essa angústia pode ser entregue na presença do Pai. E quando você se derrama por completo, Ele não vira o rosto, Ele se inclina para ouvir. E o clamor que nasce ali, no secreto, é ouvido. Não imediatamente,
Talvez, mas Deus escuta. Ele vê as lágrimas que ninguém vê, entende os gemidos que não têm palavras, e age quando menos esperamos. Porque no tempo certo, a justiça divina se manifesta, a esperança renasce, e a alma cansada volta a respirar. Salmo 6, versículo 1. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Quantas vezes o medo da correção nos paralisa, como se a disciplina de Deus fosse um peso insuportável. Davi começa esse pedido com uma súplica cheia de humildade e respeito. Senhor, não me repreendas na tua ira. Ele sabe que a correção divina é necessária, mas também entende que vem de um coração cheio de amor, e não de um juiz implacável. Aqui, Davi nos revela que a disciplina de Deus não é punição fria, mas um ato de cuidado paternal que quer nos moldar, nos corrigir para o nosso próprio bem. É como se ele dissesse: Senhor, posso até estar errado, mas peço que a tua correção venha envolta em compaixão e não em condenação. Esse pedido traz à tona uma verdade profunda: a correção divina é sinal do amor incondicional de Deus, um amor que corrige para restaurar, não para destruir. É o amor do Pai que, mesmo quando corrige, está sempre pronto para abraçar e restaurar o coração arrependido. Davi reconhece sua falha, sua fragilidade, e não tenta esconder isso de Deus. Ele sabe que a verdadeira mudança só acontece quando aceitamos ser corrigidos com sinceridade e sem resistência. Esse pedido não é de alguém que rejeita a correção, mas de quem a deseja, porém quer sentir que é amado enquanto passa por esse processo. E é justamente nesse equilíbrio entre justiça e misericórdia que o caminho para a cura espiritual e a renovação começa a ser traçado. Esse salmo nos ensina que a correção do Senhor é um ato de misericórdia, uma demonstração do seu zelo por nós. Não estamos sozinhos nesse processo, mesmo quando dói e quando parece que estamos sendo confrontados. É Deus falando para que nos voltemos para Ele, para que aprendamos a andar com mais humildade e fé. E essa é a promessa que nos sustenta. A correção de Deus nunca afasta, sempre aproxima, porque é movida pelo seu amor eterno. No meio da angústia, do medo e da incerteza, podemos descansar nesse pedido de Davi, sabendo que o Pai corrige com ternura. Essa certeza nos fortalece para suportar as provas e crescer em intimidade com Ele, confiando que a correção é parte do processo de transformação que nos leva à verdadeira liberdade. E ao aceitarmos essa disciplina com coração aberto, abrimos espaço para a restauração emocional que só Deus pode operar. Salmo 6, versículo 13. Estou muito aflito, restaura-me, Senhor, pois desfalece a minha alma. Davi não tenta esconder a sua angústia, pelo contrário, ele expõe sua fraqueza humana com sinceridade e coragem. Ele admite que está profundamente aflito, que sua alma está cansada, quase sem forças para continuar. É um momento de total transparência espiritual, onde não há máscaras ou pretensões. Essa confissão é um convite para que cada um de nós olhe para dentro e reconheça que a verdadeira força começa quando aceitamos nossas limitações diante de Deus. Não é fácil admitir que precisamos ser restaurados, principalmente em uma sociedade que valoriza a imagem de invencibilidade. Mas o Salmo 6 nos mostra que essa é a porta para a cura espiritual: reconhecer que sem Deus não somos nada, e que só Ele pode renovar o que está quebrado. A restauração que Davi busca não é apenas física, mas uma renovação profunda que toca o coração, a mente e o espírito. Aqui, o clamor é por um toque divino que transforme a fragilidade em força, o cansaço em esperança, o vazio em paz. É a busca pela renovação completa, porque o sofrimento trouxe um desgaste que só o cuidado amoroso de Deus pode reparar. E é exatamente nessa busca que encontramos um convite para entregar tudo aquilo que nos esgota e confiar no poder restaurador do Senhor. Esse reconhecimento da própria fraqueza é um ato de fé de quem sabe que a restauração verdadeira não vem das próprias forças, mas da dependência total em Deus. É um caminho que nos leva a uma maior intimidade com Ele, porque só na presença divina encontramos refúgio e conforto. E mesmo no meio da dor, essa certeza cria um espaço para a esperança florescer, um lugar onde o coração cansado encontra descanso. Davi nos ensina que não precisamos ter medo de mostrar nossa vulnerabilidade diante de Deus, pois Ele é o médico das almas feridas. Ao pedir para ser restaurado, Ele abre a porta para receber o perdão, a misericórdia e a paz que só o Senhor pode dar. Esse passo é essencial para a verdadeira restauração emocional e espiritual que transforma a vida de dentro para fora. Salmo 6, versículo 13 e 4. Até quando, Senhor,
tornarás a esquecer-me? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei angústia na alma, e tristeza no coração dia após dia? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Aqui, Davi expõe uma das maiores provações da fé, o silêncio de Deus no meio da dor. Ele clama com o coração apertado, perguntando até quando. Uma pergunta que ecoa no coração de muitos que passam por momentos de crise interna. Sentir-se esquecido por Deus é uma experiência que pode abalar até os mais firmes, mas o Salmo nos ensina que mesmo nesse silêncio aparente, não estamos sozinhos. Essa sensação de angústia e tristeza constantes é real e profunda, e Davi não a disfarça. Ele vive o peso do silêncio divino, a ausência da resposta que tanto espera, mas ainda assim não se rende. Essa perseverança diante do silêncio é um ato de fé, de confiança em que o silêncio não é desprezo, mas uma fase difícil que Deus permite para nos ensinar algo maior. É como se Davi dissesse: Senhor, eu não entendo, eu sinto o vazio, mas ainda te busco. E essa busca persistente é um testemunho da intimidade com Deus que nasce na sinceridade da oração, mesmo quando o coração está em conflito. Essa passagem nos mostra que não precisamos esconder nossa dúvida ou nossa dor. Deus acolhe cada lágrima e cada pergunta feita com honestidade. E é nessa hora, nessa espera silenciosa, que aprendemos que a presença de Deus não depende da sensação que temos dele. Mesmo quando ele parece ausente, ele está perto, observando, ouvindo, preparando a resposta no momento certo. A crise interna pode ser um convite para aprofundar a fé e fortalecer a confiança, sabendo que a misericórdia de Deus nunca falha, mesmo quando o silêncio parece longo. Davi conclui esse clamor pedindo para que Deus volte seu olhar, para que sua alma seja libertada e salva por sua misericórdia. É um pedido cheio de esperança, um reconhecimento de que só a presença divina pode trazer alívio verdadeiro. Essa é uma mensagem para todos que enfrentam o silêncio hoje. Continue clamando, continue confiando, porque Deus ouve e vai agir. Salmo 6, versículo 5: Porque na morte não há lembrança de ti no Sheol, quem te dará louvor? Davi revela aqui um profundo anseio à vida. Para ele, tem um propósito maior do que simplesmente existir, é sobre louvar a Deus, honrar sua presença e manifestar gratidão. Ele sabe que a morte é o fim da oportunidade de louvar, de estar em comunhão com o Senhor, e isso dá um sentido especial a cada dia que lhe é concedido. Não é o medo da morte que o move, mas a convicção de que a verdadeira vida acontece enquanto podemos estar na presença de Deus, vivendo em intimidade e adoração. Esse versículo nos desafia a refletir como temos vivido nossa caminhada. Estamos fazendo da nossa vida um altar de louvor, mesmo em meio às dificuldades. Davi clama para que Deus lhe conceda mais tempo, não para acumular riquezas ou conquistas, mas para continuar seu propósito de glorificar o Criador. É um convite para que cada um de nós encontre na presença divina a motivação para viver com significado, mesmo quando tudo ao redor parece sem sentido. Buscar sentido espiritual é escolher enxergar além das dores e das crises. É decidir que, independentemente do que aconteça, vamos continuar confiando e servindo ao Senhor. Para Davi, viver é sinônimo de louvor, e isso transforma qualquer sofrimento em uma oportunidade de crescimento e fé. Quando entendemos isso, nossa vida ganha uma nova perspectiva, pois cada desafio se torna parte do caminho de santidade e justiça que Deus traça para nós. Este trecho do Salmo 6 nos lembra que a esperança está na presença constante de Deus e no propósito que Ele tem para cada um. Mesmo quando a fraqueza aperta, a fé nos conduz a olhar para além da dor, buscando sempre a renovação e a consolação que só Ele pode oferecer. E é nesse caminho de fé e adoração que encontramos verdadeira cura espiritual e paz para a alma. Salmo 6, versículo 6: Estou cansado de gemer todas as noites, faço nadar o meu leito, molho o meu colchão com as minhas lágrimas. Aqui, Davi revela a profundidade da sua angústia através de uma imagem poderosa: noites e noites regadas por lágrimas que expressam uma dor que não cabe em palavras. Essa sinceridade é um convite para que reconheçamos que a oração verdadeira muitas vezes nasce do pranto, do desespero e da necessidade de ser ouvido pelo Senhor. É um clamor que não busca esconder o sofrimento, mas traz à tona a fragilidade humana diante da grandeza divina. Quantas vezes, em momentos difíceis, nos sentimos sozinhos, desamparados, e nossas lágrimas se tornam nossa oração mais genuína. Davi nos lembra que Deus não apenas vê essas lágrimas,
mas as acolhe como expressão da alma, como um clamor sincero que toca o coração do Pai. Esse versículo nos conforta, pois mesmo quando faltam palavras, quando o choro é nosso único idioma, Deus está atento e pronto para nos consolar. O Salmo 6 mostra que a oração não precisa ser sempre feita de frases bem construídas ou palavras eloquentes, ela pode ser um suspiro, um soluço, um lamento silencioso na escuridão da noite. O Senhor entende cada lágrima e sabe o peso que carregamos. E é justamente essa sinceridade que aproxima nosso coração do amor incondicional de Deus, revelando que Ele é um Deus de compaixão e ternura. Ao reconhecermos que nossas lágrimas são ouvidas, encontramos uma fonte de consolação e coragem para seguir adiante. Mesmo quando a alma está cansada, há uma esperança que nasce do fato de que Deus está presente no nosso sofrimento, enxugando cada gota e preparando a cura para o nosso coração. Davi nos inspira a não esconder nossas dores, mas a apresentá-las ao Senhor com fé, sabendo que Ele transforma nosso pranto em louvor e restauração. Salmo 6, versículo 7: Meus olhos estão consumidos pela tristeza e enfraqueceram por causa de todos os meus inimigos. Neste versículo, Davi revela a exaustão profunda que o sofrimento provoca, uma tristeza que consome até mesmo sua visão física. Mas por trás desse quadro de cansaço, existe uma busca firme por manter a fé acesa, mesmo diante das adversidades e dos ataques constantes dos seus inimigos que podem ser tanto reais quanto espirituais. Essa é uma imagem que fala direto ao coração de quem vive dias difíceis, noites mal dormidas, decisões que parecem pesar demais, e aquela sensação constante de estar cercado por desafios que ameaçam tirar a esperança. Apesar dos olhos cansados, o Salmo sugere um pedido silencioso para que Deus renove essa visão, não só para enxergar o mundo, mas para ver a própria vida com os olhos da fé e da esperança. É um clamor para que o olhar não se perca na mágoa, mas que encontre a força para continuar acreditando que Deus é justo e que a vitória virá. Muitas vezes, na vida real, é fácil deixar que a tristeza e a insegurança toldem nossa percepção, fazendo-nos enxergar apenas o negativo. Davi nos ensina que, mesmo quando tudo parece escuro, devemos pedir ao Senhor que restaure nossa capacidade de ver além do sofrimento. Essa renovação da visão é fundamental para que a esperança floresça e para que possamos caminhar confiantes, apesar das circunstâncias. Ao reconhecer sua fraqueza, Davi demonstra que a verdadeira força está em confiar no cuidado e no propósito divino, mesmo quando o corpo e a alma estão exaustos. Essa confiança é a base para a renovação espiritual que o Salmo 6 quer nos trazer. É um convite para que cada um de nós, mesmo nos dias mais difíceis, levante os olhos e encontre no Senhor a luz que nunca se apaga. Salmo 6, versículo 9: O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor aceitou a minha oração. Aqui está a certeza que sustenta toda a jornada de Davi, mesmo na angústia, mesmo na demora da resposta. Deus está ouvindo cada palavra, cada suspiro do coração. Essa confiança é o que transforma o clamor em esperança viva. Saber que o Senhor ouve traz uma paz que ultrapassa a compreensão humana. É como se, no silêncio aparente, Deus estivesse agindo nos bastidores, preparando a restauração que virá. Essa promessa se torna um alicerce para quem enfrenta momentos de dúvida, medo e solidão. Às vezes, sentimos o silêncio de Deus, como se Ele estivesse distante, mas a palavra aqui nos assegura que Ele está atento, presente, atento a cada detalhe da nossa vida. O Senhor não abandona quem busca sinceramente sua face, e esse cuidado amoroso se manifesta na sua escuta fiel. Davi nos mostra que a fé não é a ausência da dor, mas a convicção profunda de que, mesmo nas dificuldades, nosso clamor não é em vão. Deus ouve, responde e age em seu tempo perfeito. Essa certeza deve ser o nosso porto seguro diante das tempestades da vida. Nosso desafio é persistir na oração, mesmo quando a resposta não chega no tempo que esperamos, confiando que o amor e a justiça divina prevalecerão. Essa confiança em Deus que ouve nos dá forças para continuar caminhando, mesmo quando a caminhada é dura e cheia de inimigos. É o convite para permanecer firme na fé, sabendo que a misericórdia e a correção divina têm um propósito maior: nossa cura, restauração e crescimento espiritual. E ao final desse processo, somos convidados a louvar, não apenas pelo que recebemos, mas pela fidelidade daquele que nunca deixa de ouvir o nosso clamor. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desta reflexão profunda sobre o Salmo 6,
Um texto que nos ensina a levar ao Senhor nossa dor com sinceridade, a confiar em sua correção cheia de amor e a manter a fé mesmo quando tudo parece escuro e silencioso. Se este vídeo tocou o seu coração e trouxe uma palavra de conforto e esperança, não esqueça de deixar seu like, pois isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Também convido você a se inscrever no canal, para que juntos continuemos essa jornada de fé, crescimento espiritual e intimidade com Deus. E para você que quer aprofundar ainda mais seu entendimento, tem um vídeo especial aparecendo agora na sua tela, não perca, pois ele está recheado de revelações que vão renovar ainda mais sua caminhada com o Senhor. Que a graça, a paz e a misericórdia de Deus estejam sempre com você, fortalecendo sua fé e restaurando sua alma. Um grande abraço, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.